Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite. Finalmente, vamos começar uma partezinha que eu vou logo avisando para vocês, que é uma partezinha mais cansativa, tá? Dessa parte de estudo de redação, mas que no final tá tudo certo. E que não é a parte mais importante. Então, apesar de ser cansativa, eu preciso que a gente foque bastante e vamos levar, que uma hora dá certo. Ah, Flávia, por que cansativa? Porque é igual decorar fórmula. Aprender sobre a estrutura, sobre como fazer a introdução, desenvolvimento e uma conclusão, tá nessa base. Então, assim, a gente vai ter que aprender as partezinhas integrais de uma introdução. E normalmente a gente acaba ficando, porque o que a gente não pode mudar, essas coisas que são muito fixas, a gente acaba ficando tipo, isso é tão chato, mas, gente, é a parte principal, foi como eu falei com vocês. Pensem igual meu professor. Vocês conseguem garantir 800 pontos com essa parte, se vocês souberem aplicá-la de forma correta. Então, é uma parte importante? É uma parte importante. Vamos lá? Vamos lá! O que é a introdução? O próprio nome já diz. Introdução vem de início. A introdução é a porta de entrada para a sua redação. Além de ser o parágrafo que você vai delimitar o que vai abordar ao longo do texto, é o primeiro parágrafo do texto. O primeiro parágrafo deve ser responsável por despertar interesse no leitor, falando sobre a temática e apresentar o que será defendido durante o texto. Lembra, a introdução, ela é meu spoiler não, porque tem gente que não gosta de spoiler. É o meu trailer do filme, é a minha capa do livro. Ah, não julgue um livro pela capa. Todo mundo julga. Nossa, que capa bonita. Esse livro parece ser interessante. Aí a gente vai lá, dá uma olhada no resumo, dá uma olhada no autor, sabe assim? Porque a capa chamou a atenção da gente. Nossa, olha isso. A capa encadernada, bem bonita. Vou olhar aqui, dá uma olhada aqui como é que pode ser esse livro. Então, assim, nossa, que trailer interessante. Olha quanta coisa colocou. Gente, eu vou assistir esse filme. Vou assistir. Então, assim, a introdução é a porta de entrada. É o primeiro parágrafo que o seu corretor vai ler. Primeiro, ele não vai começar o desenvolvimento, muito menos na conclusão. Então, lê de cima. Primeira partezinha que o seu corretor vai ler. Então, assim, a gente tem que dar uma caprichada. Tem que deixar uma coisinha elaborada, bonita, bem organizada, tá? Funções e objetivos. Uma introdução minimamente eficiente, ela deve revelar apenas o necessário para situar o leitor no texto, estimulando a prosseguir com a leitura. Lembra, é um trailer, não é o filme. Então, um trailer que chama a atenção, instiga, né, nos instiga a assistir o filme depois, a buscar qual aplicativo, no cinema, enfim, onde a gente tiver a possibilidade de assistir. Então, assim, se o trailer é... Nossa, que trailer sem graça. Não vai assistir filme, não. Vou nem perder meu tempo. Nossa, que texto sem graça. Porque, gente, por mais que a gente fale assim, tipo, o corretor ele vai ler seu texto inteiro. Isso é fato, fato. Mas se ele começa a ler seu texto, tipo, gente, gostei. Ele vai ter um olhar diferente pro decorrer da sua produção. Então, assim, pense nesse aspecto, tá? É necessário a explicitação do tema, ressaltando a relevância da questão em debate. Essa função, essa função é sobremaneira importante. Então, deve ser que eu tirei esse ela. Uma vez que é a partir dela que o iniciador revela para a banca ter compreendido integralmente a proposta. Então, lembra, você tem que especificar seu tema. Você tem que, basicamente, colocar o comando que você vai utilizar na sua redação. Lembra que a gente teve a aula passada sobre interpretação de tema? Lembra que eu falei para você se quer o tema, que é a mesma coisa que o comando, aquela frasezinha. Então, assim, você tem que explicar para o seu corretor. Corretor, eu vou falar sobre saúde. Sobre o que de saúde, meu filho? Minha querida? Sobre o quê? Não, vou falar sobre meio ambiente. Sobre o quê? Sobre desmatamento? Sobre queimada? Sobre saneamento básico? Sobre maltrato contra os animais? Sobre reflorestamento? Sobre poluição? Sobre contaminação radioativa? Do quê? Entendeu? Então, assim, tem que explicitar para o seu corretor. Eu vou falar sobre meio ambiente. Lembra? Assunto, meu eixo, minha parte. Mas eu não vou falar sobre contaminação dos rios. Eu vou falar sobre
o desmatamento da Caatinga. Especificadamente isso. Aí seu corretor ele vai ler, ele vai falar sobre isso aqui. Então, no texto dele, eu vou encontrar isso. Gente, a redação de vocês, coloque isso na cabeça. Às vezes eu vou falar no plural, às vezes eu vou falar no singular, e tá tudo bem, tá? Às vezes eu falo gente, às vezes eu falo você, e tá tudo bem. Coloca uma coisa na sua cabeça. Sua redação tem que ser uma coisa clara. O seu corretor ele não tem tempo para decifrar o que você está escrevendo, para, não, isso é uma metáfora, uma coisa subjetiva. Não, calma, ele colocou essa ideia, mas eu não entendi. Será que eu vou entender quando eu chegar lá na conclusão? Porque tem filme que é assim. Você começa, você fica tipo, gente, o que é isso? Nossa, coisa estranha. Aí quando você chega lá no final, nossa, tem ligação isso com isso. Sua redação ela não pode ser assim. Você tem que ser uma pessoa que escreve de forma clara o tempo inteiro. Corretor, eu vou falar sobre isso, isso e isso. E você vai seguir essa linha. Ou então, você não pode chegar e falar, não, corretor, peraí. Senta aí, que lá no final você vai descobrir o que eu tô falando. Não. Você não vai fazer isso, não. Por favor, tá? Então, assim, traga de forma clara. Escreva sempre, deixe claro pro seu corretor. Eu vou falar disso. Explicite, coloque isso na sua cabeça, tá? Também é preciso que ocorra a sugestão de uma abordagem para o tema, especificando qual o ponto de vista a ser defendido ao longo do texto, ou seja, sua tese. Então, assim, na introdução, você já vai dar um engate para o seu corretor. O que você acha desse texto? Por exemplo, quando eu faço um texto, eu estou pegando os temas do Enem porque eu acho mais fácil de deixar você situado ou situada sobre o que a gente está falando, tá? Então, por exemplo, quando eu pego ali saúde mental, a questão dos estigmas associados às doenças mentais no Brasil. Quando eu pego esse comando, né, esse tema, e eu escrevo lá na minha introdução, coloco minha estratégia e tal, e aí eu vou falar. Nesse sentido, é perceptível que essa questão, que isso é um problema, né? Que existem problemas relacionados à saúde mental, às doenças mentais, toda essa questão gerada pelo estigma, né? Esse pré-conceito, essa ideia mal formada do que é, sabe assim, essas cicatrizes, que eu lembro que até o texto motivador trouxe esse termo cicatrizes, né? Para explicar um pouco do que era estigma. E eu posso perceber que isso é um problema. E isso é um problema que precisa ser solucionado. Mas ele não foi solucionado porque a gente tem tal motivo e tal motivo. Normalmente no Enem a gente trabalha mais com causas. Porque, como eu falei, o Enem vai trazer um problema para vocês. O Enem não vai trazer a história do algodão doce, não. Tá? Então, assim, o Enem ele vai trazer um problema. Então, por que esse problema acontece? O que está fazendo isso acontecer? Então, assim, por que a gente tem ainda pessoas que têm estigma com doença mental? Por que a gente tem ainda a persistência da violência contra a mulher? Por que a gente tem ainda cinemas? Por que a gente tem essa questão de que o acesso ao cinema ele não é democrático? Por que todo mundo não consegue ir para o cinema? Então, assim, essa perguntinha a gente vai responder logo na introdução. Você vai colocar lá. Você não vai colocar por quê, tá? Mas, por exemplo, você está fazendo lá, eu vou trazer uma introdução aqui mais para frente, a gente vai conseguir abordar isso de uma forma bem clara, tá? Mas para vocês situarem, você faz lá a sua introdução, você coloca, por exemplo, a minha. A minha eu comecei com a música Amarelo, de Emicida, e aí eu coloquei logo o trecho. Permita que eu fale não as minhas cicatrizes. Eu amo essa música, ela é perfeita, perfeita, perfeita. E aí você vai e fala. Aí eu não me lembro o que eu falei, porque já tem um tempo. Mas enfim, você vai abordar nessa questão, tipo, de existem pessoas que têm esse estigma associado às doenças mentais, né, essa ideia mal concebida e tudo, e que isso ocorre em virtude, em razão, devido a, enfim, qualquer um desses termos. Em virtude da falta de, como é que é o termo que eu coloquei? Assim, da imagem estereotipada que a mídia traz, do que é essa questão de doenças mentais. Eu lembro que eu até citei o Coringa, né? Traz essa questão de que o vilão, ele é o personagem que traz traços de doenças mentais, enquanto que o mocinho é bonzinho, bonitinho, tudo maravilhoso. E também falei sobre essa questão da falta de assistência hospitalar para essa área, porque a gente sabe que a doença mental ela é uma doença, digamos assim, que ainda é muito negligenciada no Brasil. Uma pessoa com problema de coração, ela recebe um certo auxílio, ela vai, ela busca, ela procura.
Uma pessoa que tem algum tipo de problema na psique, né, algum tipo de comorbidade, enfim, ela não tem tanta assistência assim, tá? Então, assim, é algo a ser pensado. E isso eu vou colocar logo na minha tese. Você vai trazer logo. Eu vou mostrar pra vocês mais pra frente, mas aqui é só pra dar uma acentuada. É o trailer, o spoiler. Aí vamos lá. O que aborda na introdução? Tá bom, Flávia. Entendi. Comecei a entender. O que eu tenho que abordar na minha introdução? Primeiro, você vai apresentar seu tema. E enfoque o que irá nortear a sua redação. Então, vou falar sobre meio ambiente. Não, você não vai falar sobre meio ambiente, não. Você vai falar sobre os casos de desmatamentos na localidade do Cerrado. Você vai falar sobre os maus tratos contra os animais. Você vai falar sobre os reflexos do garimpo, sobre o garimpo ilegal e a contaminação dos rios. Você vai falar sobre isso especificadamente. Então, o seu tema e o seu enfoque. Você vai abordar isso na sua redação. Seja sucinto. Gente, lembra que eu falei com vocês? A introdução, ela não exige que você gaste 20 linhas para fazer. Muito menos 10. 5 é uma quantidade boa. Ótima, diga-se de passagem. Você não precisa gastar não sei quantas linhas para fazer. Lembra, gente, é um trailer. Um filme, ele tem normalmente 1h30, 2 horas. Um trailer, ele tem 4 minutos. Você não precisa gastar tudo isso. Você vai só situar seu corretor. Ó, corretor. Começa lá, traz uma estratégia argumentativa, aquela coisa assim, deixar assim bem organizado, bem bonitinha, chamando a atenção. Porque já imaginou, você começa a ler um texto, tá lá escrito: permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Você fica tipo, gente, que é isso? Vai ver que essa pessoa vai para esse texto. Entendeu? Então, assim, você traz a sua estratégia, aí depois você vem, você traz seu corretor, situa. Vou falar disso aqui, disso aqui, disso aqui. Lembra o trailer? No trailer mostra, vai acontecer um assassinato com tal pessoa. Tal pessoa vai virar herói. Tal pessoa vai ser o vilão. Sabe assim, vai ter um vilão ali, ó. Vai ter um herói. Vai ter a mulher gato. Entendeu? Tô pensando no filme do Batman. Vai ter a mulher gato, vai ter não sei o quê. Então, assim, são spoilers. Como é que essa mulher gato vai aparecer? Como é que vai ser o enredo em torno dela? Qual é a história dela? Assiste o filme que você sabe. Então, a introdução é isso. Você vai trazer a estratégia, você vai trazer ali seu tema e você vai citar para o seu corretor. Eu vou falar disso aqui, disso aqui. Eu vou falar do governo e da sociedade. Eu vou falar da escola e da mídia. Eu vou falar de tal ponto, tal ponto. Como é que eu vou falar? Termina de ler o texto. Mas esteja ciente que no meu texto, esses aspectos vão ser abordados. Se eu vou falar sobre a precariedade da lei e sobre a utilização de animais por exemplo, como objetos, né, como divertimento, você não vai encontrar eu falando sobre o uso de animais em pesquisas científicas. Você não vai, até porque essa questão é bem polêmica, né? Tem pessoas que apoiam e não apoiam. É um tema polêmico que vocês podem pensar, né? Produzir uma redação. Quem gosta de desafios. Você não vai me encontrar falando sobre a criação de animais dentro de casa. Você não vai me encontrar falando sobre o tráfico de animais. Não. Eu vou falar sobre esses 2 pontos. Ok? No primeiro parágrafo, você vai iniciar a sua linha de raciocínio. Então, como eu falei, você vai falar sobre isso, isso e isso. Então, de forma simples, em poucas linhas, você vai falar para o seu corretor. Seus argumentos, eles devem convencer o leitor, tá? Então, tem uma escrita clara, direta e objetiva. Então, assim, você vai trazer as teses que você vai abordar e de forma clara. Gente, redação não é lugar para você bancar o poeta, não. Tá? Para você começar lá, rosas são vermelhas, violetas são... Não. É local para você ser claro, para você ser direto, para você ser objetivo. Tá? O que é ser direto? Eu não escrever por rodeio. Eu não ter que a gente chama de encher linguiça. Eu rodear o pé da serra, repetir diversas vezes os mesmos termos, falar tipo, subir para cima, descer para baixo, tá? E ser objetivo. Falar diretamente sobre o tema. Se eu vou falar sobre maus tratos com os animais, para que eu vou falar sobre, por exemplo, a utilização de internet para divulgar esmalte? O que tem a ver uma coisa com a outra? Por que eu vou falar? Se eu estou falando de uso de animais, para que eu vou falar sobre os atletas das Olimpíadas? Não tem nada a ver. Então, assim, foca no seu tema, tá? Foca nele. Tá bom, Flávia.
Então, assim, tá, me diz aí, o que eu não posso fazer na minha introdução? Não sai do assunto, não, tá? Isso contará ponto negativo na hora da correção. A gente chama isso de tangenciar o tema. Se você começa falando sobre o assunto, né, que a gente chama desse contexto geral, e se você desvia do tema principalmente, você vai tangenciar. Então, por exemplo, do assunto. Você está falando sobre meio ambiente. Aí, do nada, você vai e me começa a falar sobre cultura. Sobre a cultura das estátuas na praça pública. Não tem nada a ver. Você está indo para um lado que não é para você abordar. Não é isso que o corretor está te pedindo. Não é isso que a banca está te pedindo. Meu Deus, até bateu a mão no fone. Não é isso, tá? Então, evite iniciar o parágrafo com as palavras do título. A redação ela pode conter título. É muito difícil. Normalmente as pessoas elas preferem optar em utilizar a linha que elas iam gastar para fazer um título para poder escrever normalmente o texto. Então, assim, porque normalmente quando você vai escrever o título, você escreve, você usa a primeira linha para fazer o título e você fica com 29 para fazer a redação. E eu falo para vocês, uma linha faz muita diferença na sua vida. Muita diferença, tá? Principalmente para quem tem a letra pequena, no meu caso, por exemplo. Tipo, eu tinha a letra pequena. Então, eu conseguia escrever muita coisa em uma linha, tá? Eu conseguia fazer na base de 18, 20 palavras, dependia. Então, faz diferença, tá? Não comece com, tipo assim, se você colocou o título lá, qualquer palavra. Por exemplo, se você começa o título com... Não sei, eu não consigo pensar em título porque não era algo que eu utilizava. Porque eu sempre fui uma pessoa que falou muito quando escreve texto. Então, assim, eu preferia manter a minha linha. Mas digamos que você comece lá com... sei lá, os atacantes odiernos, digamos assim. Aí você não vai começar. De novo, lá embaixo. Os atacantes odiernos são as pessoas que... Não repete, não. Muda o contexto. Tá, também não muda as palavras, faz esse nome, mas não repete, não. Escrever longos períodos. Isso cansa. O que são períodos? Você começa a escrever, a partir quando você bota um ponto, não é vírgula, é um ponto, você encerra um período. Já imaginou se você começa a escrever da introdução, você escreve a introdução inteirinha, pau a pau, sem botar um ponto nela, vai ficar o corretor vai ficar o tempo todinho, lendo, sem ter uma parada mais longa. Isso é cansativo, sabe? Porque normalmente, como é que a gente, tipo, eu fazia? Eu colocava a estratégia argumentativa, ponto. Dessa forma, trazia lá, apresentava o meu tema, ponto. Sendo assim, é possível observar que isso ocorre devido a tal coisa, ponto. Eu colocava no mínimo 3 pontos. E assim, você fazer até o final, só colocar um ponto lá no final vai ficar algo muito cansativo. E até pro texto inteiro, período longo ali, algo cansa, sabe? Já imaginou você pegar, por exemplo, um livro e você ler ele direto, uma página direta, sem ter nenhuma pausa maior, sem ter um ponto nele? Fica cansativo. Então, cuidado. A gente normalmente fala que um período longo, ele é um período que passa de 3, 4 linhas, tá? A partir disso ele já começa a ficar longo e fica cansativo. Isso é regra? Não, isso não é regra. Mas é uma forma de você se situar quando você começa a fazer o texto. Porque quando você tiver uma prática maior, você vai começar a perceber quando o período está muito longo e quando ele está muito curto, tá? Quando ele não transmite um conceito. Mas assim, por enquanto, se situe nessa. De que normalmente essa base de 3, 4 linhas é uma quantidade já tranquila. Que a partir disso já fica longo. Jamais, eu já falei isso para vocês e volto a repetir. Jamais use eu, tá? Forma pessoal. Ou seja, não escreva na primeira pessoa. Acredito que isso ocorra devido a tal ponto. Ah, Flávia, eu não usei o eu. Não, mas você usou a primeira pessoa no verbo. Então, tá do mesmo jeito. Se tivesse colocado o eu, ia ter a mesma diferença. Então, por favor, lembra. Escrevam de forma impessoal, tá? Sem apresentar pessoa, sem apresentar a primeira pessoa, por favor, tá? É algo que é necessário para vocês. Ok? Nossa, minha unha tá brilhando, ó. Enfim, vamos lá. Tá bom, Flávia. Já sei o que eu não posso fazer. Eu não posso sair do meu comando,
Eu não posso iniciar com a minha palavra do título, eu não posso escrever coisas longas e eu não posso utilizar a primeira pessoa. Então, o que eu tenho que abordar? Na sua introdução, ela vai seguir esses princípios básicos. São 3 coisinhas básicas. Estratégia, apresentar o tema e a tese. Já falei isso várias vezes para vocês e a gente vai deixar claro agora que cada um. Flávia, o que é uma estratégia argumentativa? A estratégia argumentativa, ela é um mecanismo que você utiliza para validar seu argumento. Foi como eu falei com você, lembra? Você é um advogado. Está lá defendendo. Tem uma pessoa que te contratou para defender ela em algum caso. Você tem que apresentar provas para o juiz, tá? Que mostre que o seu cliente, ele realmente não cometeu tal ponto. Ele não fez aquilo que está mostrando. Ele é inocente, tá? E você vai chegar lá e falar, ó, juiz, o cara é gente fina. Gente fina demais. Te garanto, te dou a minha palavra, ó. Não fez nada, não. Não. Você vai trazer uma gravação, você vai trazer uma testemunha, você vai trazer uma prova escrita, você vai trazer fotos, você vai trazer qualquer coisa que seja tátil. Como assim tátil? Que mostre, que apresente de uma forma real que aquilo que você está falando é válido. Tá, Flávia, na redação, como é que eu faço isso? Você vai trazer citação. Tipo, você coloca um argumento e você vem e coloca o Albert Einstein para falar, tipo, da mesma forma. Só que eu falar, tipo, cara, o Albert Einstein disse isso. O Albert Einstein. Tá ligado? O Albert Einstein. Ou então, cara, o Chico Buarque. Olha só, ele falou isso aqui. Cara, o Caetano Veloso. Cara, no filme da Disney, tava rolando isso aqui. Caraca, a história, olha, isso aqui já aconteceu na história. Isso aqui é um reflexo da história. Nossa, Carlos Drummond de Andrade escreveu isso aqui. Gente, passou isso aqui ontem na televisão. Cara, o IBGE lançou esse dado aqui, olha. Tá vendo? O IBGE tá falando isso aqui, é uma pesquisa científica. Então, assim, são coisas que validam. Você argumenta e você traz algo que valide. Por exemplo, se eu falo sobre utilizar animais em espetáculos e eu trago o filme do Touro Ferdinando que mostra como que isso é ruim para o animal, como que o animal sofre, o coitado vai falar, caramba, o que essa menina falou, aquele filme ele estava retratando. Que olha, o coitado do animal, ele não queria participar de tourada, ele não sei o quê. E olha como que um touro ele é maltratado nesse processo. Sabe? Então, assim, é o que você pode abordar. Por exemplo, essa questão do machismo. Como é que é retratada a coisa das princesas? Que a princesa sempre tem que ter alguém para salvar ela. Principalmente as princesas mais antigas, para salvá-la, no caso, né? As princesas mais antigas. A Cinderela, a Branca de Neve. Sempre o príncipe vem e salva. Por que uma mulher não pode ir e fazer o próprio papel? Isso que essa menina falou. Aqui, ó. Tem um monte de filme da Disney que mostra isso. Então, assim, é isso que mostra a questão da história. Gente, o desmatamento começou desde o início da colonização. O tanto de madeira de pau-brasil que foi retirada. Isso é algo extremamente antigo que acontece hoje ainda. Entendeu? Então, assim, tudo são coisas que você utiliza para afirmar esse ponto, para trazer, para elaborar, para mostrar. Então, você vai fazer um texto sobre... Vou estar sempre trazendo os exemplos para vocês ficarem situados. Você vai trazer um texto sobre o meio ambiente, você coloca lá Chico Buarque, falando que os animais fogem do ser humano, que o ser humano oferta risco. Como é que o ser humano oferta risco? O ser humano desmata, o ser humano polui, o ser humano maltrata os outros seres. Entendeu? Então, o corretor vai ficar tipo, nossa, realmente? A apresentação do comando. O que é isso, Flávia? Você precisa situar seu corretor sobre qual tema que você está falando. Então, isso é feito através da apresentação do comando. Ou seja, gente, isso é sério. Você vai basicamente escrever o comando que foi passado pela banca. Aquela frasezinha que está lá. Escreva um texto sobre, ou de forma direta, pegando as mesmas palavras, ou de forma indireta, através de sinônimos. O que são sinônimos, Flávio? São palavras com o mesmo sentido. Por exemplo, se eu falo porém, contudo, entretanto, todavia, todas apresentam o mesmo sentido de contradizer um ponto. Se você fala uma coisa, porém, é abordado de outra forma. Contudo, mas, tudo entra no mesmo ponto. E o que é apresentar a tese, Flávia? A tese, ela é responsável por apresentar a opinião global do texto. Ou seja, você vai apresentar qual caminho seu texto vai ter. Quais os conceitos que vão ser abordados. Eu vou falar sobre isso e isso.
corretor, isso aqui é um problema. E você sabe por que você sabe por que isso aqui ocorre? Isso aqui ocorre porque o Estado é negligente. Isso aqui ocorre porque a população permite essa situação. E no meu texto eu vou estar falando sobre isso aqui. Você vai ler e você vai perceber. Esses são os meus pontos de defesa, tá? Tá, Flávia. Como é que eu posso fazer uma... Eu entendi o que é o conceito, mas como é que eu faço uma tese? A tese, ela está relacionada com os... Fica separado aqui os pontos principais do seu comando. Para conseguir elaborá-la, você deve avaliar se está sendo abordado algo positivo ou negativo. Então, assim, quando vem maus tratos, persistência de tal coisa, a gente já sabe que é ruim, mas normalmente, como eu falei, o Enem sempre traz problema. Eu coloquei isso aqui só para situar, porque às vezes vocês podem estar falando sobre outros tipos de tema. Por exemplo, o uso de tecnologia, como eu falei, temas polêmicos. O uso de tecnologia na sala de aula, legalização de aborto, legalização de porte de arma, o uso de animais em pesquisas científicas. Tudo isso aí. Buscar o porquê de tal situação ocorrer e qual que é o reflexo. Por exemplo, problemas de saneamento básico. Eu tenho um problema com saneamento básico, a falta de saneamento básico é um problema, nem todo mundo tem. Por que isso aqui acontece? E assim, beleza, acontece porque o Estado negligencia, acontece porque as pessoas não têm conhecimento sobre isso. E uma pessoa que não tem acesso ao saneamento básico, quais são os riscos que essa pessoa está sendo exposta? Qual que é o reflexo disso na sociedade? Quais são as consequências? Entendeu? Então você vai abordar isso. Então, por exemplo, aqui ó, você pega lá um texto. A persistência da violência contra a mulher. Eu não preciso nem perguntar, né, se é algo positivo ou negativo. Classicamente, negativo. Por que isso acontece? Quais os fatores que fazem a situação permanecer? Então, a persistência é um problema. Se é um problema, por que está acontecendo ainda? Porque normalmente problemas têm que ser resolvidos, mas esse não foi. Por que ele não foi? Porque a lei é precária e os conceitos machistas também favorecem esse problema. Tá, e qual que é o reflexo disso? Beleza, é um problema, tem os motivos, e qual que é a consequência disso? Então, assim, por a gente ter uma lei precária, a gente tem poucas denúncias, a gente tem questão de feminicídio, que envolve também essa questão dos conceitos machistas, a gente tem a perpetuação do problema. Então, tudo isso está envolvido. Então, tudo isso você vai conseguir montar. E, normalmente, vai ser nessa parte aqui, ó. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Por isso e isso. É daqui que você vai tirar suas teses. Flávia, qual que são suas teses aqui? A precariedade da lei e o conceito machista. E aí, essa parte aqui de denúncia, de feminicídio, isso aí você pode estar abordando no seu desenvolvimento. Que você vai falar que por conta... Porque você lembra que eu falei, na introdução é só um spoiler, é um trailerzinho. Correto, eu vou falar disso aqui, ó, precariedade da lei. E aí, quando chegar no meu desenvolvimento, eu vou estar abordando tal ponto, tal ponto. Então, pelo fato da lei ser precária, as mulheres elas não denunciam, porque elas não têm assistência. Não se tem essa parte de delegacia, né, voltada à assistência à mulher. Muitas vezes, os agressores, eles não são presos, ou então são soltos logo em seguida. Então, assim, não se tem, porque a gente tem uma lei que não é aplicada da forma correta, tá? Ou então, um conceito machista. A gente tem uma população que acredita ter o poder de controlar a outra por conta do seu gênero, tá? Então, assim, pelo fato de eu ser homem, eu sou melhor, eu sou mais impotente, eu sou não sei o quê, eu posso mandar em você. E não pode. Então, assim, tem pessoas que acham que tem o direito de tirar a vida de outra. Quem nunca ouviu a música Rosas, de Atitude Feminina, eu acho que eu já citei ela aqui, ouçam. É baseada em fatos reais. E, assim, tem pessoas que ainda acham que essa questão do feminismo, do machismo, do feminicídio, isso é palhaçada. E isso não é palhaçada. São pessoas, todos os dias perdendo as vidas. Mulheres. Assim como envolvendo os problemas de racismo, de homofobia, de intolerância religiosa. Então, assim, são pessoas que se julgam melhores, têm uma posição que acham que por algum aspecto biológico, ou de cunho social, de cunho cultural, elas têm uma posição hierárquica mais alta. E não tem. Tá todo mundo no mesmo patamar, tá? Então, assim, é algo que a gente pode estar abordando. É algo que vocês podem falar. É algo que está relacionado a esse tema. Tá, Flávia. Para deixar mais claro, eu acho que exemplo. Esclareia, ó.
deixa a mente da gente clara sem relação ao assunto. Então vamos lá. Eu trouxe aqui a redação do ano de 2020, da Júlia Vieira. É uma redação nota 1000, diga-se de passagem. A gente vai estar estudando ela no decorrer, em desenvolvimento, em conclusão. Então, assim, vamos lá. No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. O que é isso, Flávia? Minha estratégia argumentativa. Minha não, da Júlia, né? Mas assim, é a estratégia argumentativa. Então, ela trouxe o filme. Ela tá falando sobre o caso de um personagem que tinha um tipo de transtorno mental, que tinha um tipo de doença mental. Ele tinha ataque descontrolado de riso. E assim, as pessoas não compreendiam. O que as pessoas faziam? Elas agrediam. Elas maltratavam eles, elas xingavam, elas batiam. Então, em consonância com a realidade de Arthur, está a de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais da cidade brasileira, o que é isso aqui? Meu comando! Ela trouxe um caso de um personagem que sofre de doença mental. Mas eu não vou falar sobre doença mental. Eu vou falar sobre o estigma associado às doenças mentais. Gente, ela botou o comando aqui. Simplesmente. O que estava escrito lá, ela passou para cá. Simplesmente. Na sociedade brasileira ainda configura um desafio acessionado. Então ela mostra aqui, ó, configura um desafio acessionado. É um problema. Isso é um desafio. É algo que a sociedade precisa solucionar. Porque uma pessoa que tem, ela está basicamente falando, ele tem uma doença mental. É algo que ele não pode controlar. É um problema do corpo dele. E as pessoas não entendem, as pessoas agridem, as pessoas maltratam. E isso não é normal. Isso é um problema, isso é algo negativo e isso tem que ser mudado. Isso ocorre, seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela. Quando ela fala população verde e amarela, é a população brasileira, tá? População verde e amarela, população brasileira, população brasilense, tá? População... Tem outro termo, mas envolve mais a população indígena. Mas, enfim, tudo isso remete a Brasil. Então, isso ocorre. Por que que isso acontece? Se isso é um problema, se isso é um desafio, por que que ele está acontecendo ainda? Por que que isso não foi solucionado? Porque a gente tem um governo negligente e a gente tem uma população que discrimina essas pessoas, tá? Então aqui, basicamente, isso que ela faz dessa maneira é imperioso, que essa chaga social, quando a gente fala de chaga social, remete a esse problema, porque chaga traz ideia de doença, então assim, é como se fosse uma mancha, um problema que está acontecendo, então que a gente tem que solucionar, seja resolvida, a fim de que a longa norte-americana, o longa norte-americana, não mais reflita o contexto da toda a nação. Então, quando ela fala o longa, né, tá falando do filme. Então, basicamente, é o que eu falei com vocês. Ela traz uma estratégia relacionada a uma pessoa portadora de doença mental e como essa pessoa é tratada na sociedade. Ela traz o comando e ela traz que isso é um desafio, isso é um problema. E isso é um problema, então, se é um problema, por que ele está acontecendo ainda? Como é que ele ocorre? Quais são os pontos que fazem isso estar na atual sociedade? Quais são os pontos que estão fazendo com que isso aconteça? Então, o governo, que está sendo negligente, que não está cumprindo com o que ele deve, e a população, que discrimina, que maltrata. Então, assim, a gente tem, por exemplo, se fosse para abordar isso, a gente podia falar. Eu mesma abordei nessa questão de, no ano que a gente fez essa redação, a gente teve a tentativa de remoção de mais de 100 alas do SUS de saúde mental. Então, assim, já é algo escasso. E você ainda vai remover do SUS, que é o pilar da saúde brasileira, que é onde nós brasileiros temos acesso a uma saúde de qualidade, a um cuidado de qualidade, com o nosso bem-estar físico e mental também, emocional, enfim. Então, assim, a gente pode perceber esse aspecto. E essa questão da discriminação da população, ela tem um pensamento equivocado sobre o que é uma doença mental, sobre qual é o tratamento. O texto motivador trouxe muito algo que eu acho que serviu para quebrar muitos estereótipos do que a depressão e a ansiedade foram muito, muito, muito abordados. Ansiedade é frescura e depressão é falta de fé. Muitas pessoas têm esse pensamento.
não entendem que realmente é uma doença, é um problema patológico, é algo que um problema patológico até fica um pouco redundante, mas assim, é uma patologia, é uma pessoa que não está com seu bem-estar completo, sabe assim, uma pessoa que não está com uma condição de vida que ela pode prosperar, ela está passando por dificuldades, mas não. As pessoas preferem situar casos mentais como loucura, como insanidade, como falta de Deus, como frescura, como fases, tá? Então, assim, esse é algo que você poderia estar abordando, tudo a gente vai contestar ela mais na frente, tá? Então, aqui são as fontes, tá? Que eu utilizei. Então, assim, espero que tenha ficado claro. Lembra, quais são os 3 pilares de tradução? Estratégia, apresentação do comando, do tema e teses. O que é uma tese? É eu chegar para o meu comando e perguntar por que você acontece? Basicamente, o que a gente vai ver. A gente também tem casos de consequências, tipo, isso acontece, saneamento básico, você pode estar abordando. Isso ocorre devido à precariedade do governo, à negligência governamental, e pode ocasionar, ou ocasiona, né, como a gente sabe, traz como consequências riscos à saúde da população. Mas, como eu falei para vocês, nesse início, e assim, principalmente quando vocês vão pegar textos, nota 1000 para ler, vocês vão estar vendo mais essa abordagem, tá? De apresentar causas. Por que isso acontece? Qual que é o seu reflexo? Como é que você interfere na sociedade? Se você é um problema, por que você ainda existe? Por que você não foi solucionado? Tá? São esses pontos. O sucesso nasce do querer, da determinação e a persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. Então, assim, o sucesso ele nasce da determinação, de você sentar a bunda na cadeira, como vocês são estudantes, né? De sentar a bunda na cadeira, de pegar o lápis e de escrever redação. E de não desistir da primeira tentativa, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. É de correr atrás do que você quer. E assim, às vezes a gente não consegue, mas a gente tem uma trajetória tão linda. E assim, a gente na verdade sempre consegue, tá? É aquela frase clássica, não consegue quem desiste. Eu conheço pessoas que têm um propósito de fazer tal curso. E essas pessoas ralaram muito para conseguir esse curso. Foram anos de tentativa, meses, dias. E elas não desistiram. E o reflexo disso era elas terem conseguido. Então, assim, nossa, Flávia, fiz uma redação hoje, não entendi o que é introdução. Volta, assiste de novo a aula, lê, procura. Nossa, Flávia, fiz uma redação hoje, mas tirei 500, tirei 400. Continua. Ninguém aprende, ó. Ninguém começa sabendo nada. Eu tô aqui dando aula para vocês, teve um ano no Enem que eu tirei 600 em uma redação. Então, assim, a gente percebe como a gente consegue evoluir. Basta a gente querer, tá? Então, assim, espero ter conseguido passar para vocês, espero que vocês tenham compreendido, tá? Então, Flávia, como é que eu posso aprender? Tem que escrever. Não tem para onde correr disso, não. Isso eu garanto para vocês. Eu tirei 600 no Enem, mas no ano seguinte eu comecei a fazer uma redação ou 2 redações por semana. E isso foi o que me fez evoluir e alcançar a casa de mais de 900. E vocês também podem, tá? Então a gente sabe que a redação é uma área que vai ajudar muito vocês a conseguir passar no vestibular, no Enem, em um concurso. Então, vamos lá, vai dar tudo certo. Então, obrigada aí. Até a próxima aula.